E aí, cabeças pensantes, mentes fervilhantes, vamos falar hoje sobre signo linguístico. Yeah! Demais! Bom, o signo, né, não tem nada a ver com horóscopo, primeiramente, mas tem a ver com a maneira como a linguística inicia os seus estudos. O pai da linguística é Ferdinand Saussure, eu acho que deve ser talvez assim que se pronuncia. E esse teórico, esse estudioso, esse cara, ele pensou a maneira como a comunicação acontece e um dos princípios dele foi a dicotomia do signo linguístico. Bom, o signo linguístico ele é composto de duas partes. Signo linguístico é isso que a gente está utilizando para se comunicar agora, que são palavras, certo? Mas ele pensou de uma maneira um pouco diferente e isso é a base da nossa técnica de leitura, da maneira como a gente interpreta as palavras e que a gente faz a leitura do mundo também, de certa forma, porque afinal de contas, quando você pensa na palavra cadeira, por exemplo, quando você pensa na palavra cadeira, eu não preciso ter uma cadeira na minha frente para você entender o que seja cadeira. Olha só porque é uma maluquice isso. Você só de ouvir este som, C-A-D-E-I-R-A, cadeira, só de você ouvir isso, você já pensa num objeto porque você conhece o sentido desta palavra. Então, nós temos duas coisas basicamente que compõem o signo, a palavra, que é o significante, que é esta sequência de letras que leva a gente a pensar num som e que também, né, faz com que a gente emane esse som, e a gente tem o sentido que isso traz, que é a imagem mental que você faz. Se a gente falasse em porta ou porta, por exemplo, nesse R retroflexo fantástico, esse porta, se a gente falasse porta ou door em inglês, a gente mudou o significante, mas nós mantivemos o significado. Percebam, né? O sentido da palavra é o mesmo, mas a palavra em si, ela mudou. A gente trouxe outra sequência sonora, uma outra maneira de organizar o código para daí haver a comunicação. Então, pensem nisso agora, em todas as palavras que você fala por minuto, e aí você chega de que a língua não tem uma lógica, ela é arbitrária, ela decide o sentido das palavras por si só. Então, por exemplo, quando a gente diz inexorável, né, não é uma palavra muito comum. Quando a gente fala inexorável, você conhece o significante, mas não conhece o significado. E aí fica mais claro essa dicotomia entre significante e significado. Inexorável, esta palavra que você está ouvindo, ela existe e ela tem um sentido. Então, o sentido dela, o significado dela, o significante inexorável, o significado. Significado é aquilo que você não pode driblar, aquilo que você não pode enganar, aquilo que vem de uma maneira ou de outra vai acontecer. Basicamente é isso, cabeças pensantes. É muito importante a gente tratar sobre a linguística aqui, porque esta tem sido uma maneira de estudar a língua que vem se desenvolvendo, né, da metade do século XX para frente, 1960 para frente, a partir de Ferdinand Saussure. Na verdade, os estudos linguísticos eles são muito mais antigos que isso, já foi, né, questionado sobre isso na Índia, então em outros lugares que iniciam-se os estudos linguísticos, mas ele começa a ser conhecido, a ser divulgado e difundido no mundo ocidental a partir da década de 60, e isto começa a trazer uma nova maneira de aprender a língua, uma nova maneira de entender as regras que fazem a língua. É basicamente isso, tem muito mais coisa. É algo que dá para a gente compreender melhor no sentido de como eu interpreto um texto ou ainda como eu interpreto uma imagem. E depois tem outras questões para a gente tratar, mas basicamente é isso. Significante, significado são duas partes do signo linguístico, que é a palavra, em qualquer língua, que faz com que nós consigamos nos entender. E tudo isso você entendeu
porque você conhece os significados destes significantes falados nesse vídeo. Um bom português para vocês e até mais. Tchau! Yeah!